Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise do Sandro. O Sandro entrou em contato comigo e me mandou o vídeo da luta dele que ele participou. Já faz algum tempo, mas eu acredito que as dicas ainda valem até hoje. Antes de começar, eu quero avisar vocês que vai rolar um evento dia 8/8. Esse evento ele vai acontecer 100% online e ele é 100% gratuito. E nesse evento eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você chegar na faixa azul com um bom desempenho. Tá bom? Eu já falei aqui que o cara que tem um bom desempenho é o cara que sente que tem um bom desempenho. Que ele está satisfeito com o resultado da competição, que ele está satisfeito com o resultado do treino, que ele está satisfeito com o resultado da aula, o que ele conseguiu aprender na aula, absorver do professor. Eu quero ajudar vocês a ter esse bom desempenho, por isso que eu estou fazendo esse evento no dia 8/8. Então, o primeiro link na descrição aqui, você se inscreve. Vamos lá pro vídeo. Vamos lá, o Sandro é o de preto aqui, tá bom? Reparem que um erro muito comum do faixa branca é... Eu sei que eu dou várias dicas aqui, e eu falo de base, eu falo de pegada, eu falo de postura e tudo mais, mas repara como, mesmo que eu repita e explique pegada, explique tudo, vocês acabam ainda tendo certa dificuldade na entrada de queda. Repara como o Sandro e o adversário, esse é o adversário do Sandro e o Sandro é de preto. Repara como o Sandro e o adversário dele, eles ficam tentando fazer o golpe, ó, olha lá, ó, tenta fazer o golpe, e o cara tá com a pegada, ó. Mais importante do que você estar confortável com a sua pegada é o seu adversário estar desconfortável com a pegada dele. Não adianta você segurar no que o cara e falar assim, aqui eu tô bem, aqui eu tô bem. Não, aqui eu tô bem, em que sentido que você tá bem? Você tá bem assim, a sua pegada está boa? Você está com um bom domínio? Ou você tá bem, você está se sentindo bem na pegada? Por quê? O que acontece? Vai acontecer igual vai acontecer com o Sandro e com o adversário dele aqui. Eles dois estão com boas pegadas, olha lá, eles estão com boas pegadas. Só que o que acontece? Ninguém consegue entrar golpe. Eles ficam os dois tentando mandar um autogar e puxar e tudo mais, e fica nesse jogo de empurra e puxa, que nada acontece. Então, antes de você se sentir confortável na sua pegada, você tem que deixar o seu adversário desconfortável. O seu adversário não pode nem estar pensando no que está fazendo ele ficar desconfortável. Então estoura a pegada, bota a mão lá na barriga dele, bota a mão por dentro, puxa ele para o chão, faz o cara ficar perdido. Aí você vai entrar o seu golpe. Aí não importa o quão bom no golpe você é. Se o cara estiver desconfortável, qualquer golpe vai funcionar. E logo aqui, ó, agora o Sandro eles vão ficar batendo, ficar enfiando o golpe um no outro. E repara como o Sandro, ele vai fazer o golpe, mas ele vai fazer o golpe parado, ó. Ambos estão com tá vendo o pé do adversário dele? Repara que o pé do adversário dele não vai se movimentar 1 centímetro antes dele entrar o golpe. E aí entra a segunda parte da disputa de queda, né, no caso. A primeira parte da disputa de queda, que eu sempre falo aqui, é a disputa de pegada. Você estoura a pegada, deixa o cara desconfortável e aí você consegue facilitar a sua entrada de golpe. A segunda parte da disputa de queda é a movimentação. Você movimenta o cara para aí você entrar o seu golpe. Repare nos pés do adversário dele. Olha lá. Tá vendo que o pé do adversário não se movimentou nem um segundo? Aí o Sandro entra o golpe perfeitamente. Olha lá, ele entra o golpe, entra o golpe, entra o golpe. Olha esse pé do cara aqui, ó. Olha como ele vai ficar. Tá vendo? Depois vocês não sabem como vocês se machucam. Mas é nesses momentos aqui que vocês acabam se machucando. Não tô criticando o cara aqui porque o cara tá defendendo. O cara não tem controle sobre o corpo dele. Mas você não acha que se o Sandro tivesse um pouquinho antes aqui, ó. Se o Sandro tivesse feito o cara dar um passo antes, na hora que ele chega nesse momento aqui que o pé do cara tá praticamente virado, você acha que o cara não ia ter tropeçado nesse pé aqui para poder e ter derrubado o cara? Então isso aqui, ó, beleza, o cara conseguiu apoiar o pé e botar o pezinho lá. Só que olha como que o desespero, né, a iniciativa do Sandro causa uma reação no cara, e a reação é sempre uma coisa ruim. Eu sempre falo aqui que você tem que agir e não reagir, né? Então, olha, o Sandro tá com as pegadas ótimas ainda. O Sandro fez perfeito em não largar essas pegadas. O cara vai vir correndo para cima com tudo, ó. E aí esse movimento causa uma inércia
que vai facilitar o Sandro de jogar o cara pro outro lado. O que faltou aqui, ó? Essa mão aqui, ó, o Sandro não segura até o final. Ele apoia o cotovelo no chão e o cara consegue apoiar também. Olha lá embaixo. E aí o cara consegue voltar. Então aqui o único erro do Sandro foi não manter o cara com as pegadas, né? E aí vai ficar um tempinho na guarda fechada. E aí entra o que eu já mencionei também de travar a luta, né? O Sandro conseguiu criar a iniciativa e aí ele tá lá na guarda fechada, ele tá lá trabalhando. Só que ele não faz nada demais. E aí quando ele abre, o cara já tá com as mãos preparadas para receber o Sandro, e o Sandro não consegue fechar mais a guarda. Isso aqui é importante de você aprender a usar tanto as mãos quanto as pernas, porque se você não usar as pernas na guarda, provavelmente o cara vai conseguir sair das suas posições. Então, antes de fazer qualquer movimentação, traz o cara com as pernas, empurra o cara, volta o cara com a pegada. Então, nesse caso aqui especificamente, você tem que trabalhar com as pernas e com as mãos, puxando e empurrando, os dois, tá? E aí, no caso aqui, o Sandro tá com a guarda. Esse armlock aqui, ó, você pode achar, esse triângulo, esse armlock, você pode achar que foi meio feio, meio falho e tudo mais. Mas ele cria, o que ele cria aqui, ó? Faz com que a iniciativa da luta volte para ele. E aí o cara começa a se precipitar. Olha lá, ó, o cara tá começando a querer trabalhar com o Sandro. E aí você, quando você é o cara de branco, né, você tem que começar a identificar o que tá realmente te incomodando. No caso aqui é essa perna aqui, ó. A mão do cara tem que estar nessa perna para tirar essa pegada. Porque isso aqui, manter o braço esticado nessa posição é muito ruim. Esse braço esticadão aqui é horrível, você não consegue reunir força. Então você tem que tirar essa perna para que você consiga recolher o seu braço e aí passe a guarda. Aí o Sandro faz um ataque, lá ó, de triângulo, depois faz um ataque de armlock. O cara em si, repara que quando ele cai, olha como ele cai com o pé morto aqui, ó. E na hora que ele vai levantar, olha como o pé dele tá engatado, só o dedão aqui no chão. E esse pé aqui, olha como tá de lado. Esse pé de lado aqui, ó, mata o seu joelho. O peso desse cara tá todo um pouquinho nas costas do Sandro, mas o peso que ainda tá nele tá nesse joelho aqui, ó. Se você não se atentar a isso, você vai se machucar muito, muito rápido. Prestem atenção onde estão os seus pés, porque dessa maneira vai ser muito difícil de você não se machucar, tá bom? E aí, obviamente, o cara pesa pra cima, o Sandro aproveita e cai em cima. Caiu em cima, o Sandro vai ficar lá, e aí a luta, já tá faltando 2 minutos só, o Sandro é master, e aí ele vai ficar enrolando o cara aqui na guarda até umas horas, tentou fazer uma maçapã, tentou incomodar e tudo mais. Qual que é o ponto da luta do Sandro aqui, ó? Aqui vai acabar aqui, ó. Os caras vão ficar na guarda fechada aqui, ó, até acabar a luta. Master, quando você toma uma pontuação, cara, pode esquecer. O ponto da luta do Sandro é o seguinte. O Sandro me mandou um e-mail. E nesse e-mail, o Sandro me conta a jornada dele no jiu-jitsu. E aí ele fala aqui, ó. Boa noite. Meu nome é Sandro. Sou do Rio de Janeiro e comecei a praticar jiu-jitsu 6 meses antes da pandemia para incentivar o meu filho que não queria. Resumindo, eu e ele nos apaixonamos. Ele hoje vai fazer 7 anos e eu tenho 47 treinos, 2 vezes por semana no próprio condomínio que moramos, o que é uma comodidade, além de impossibilitar acompanhar os treinos do meu filho, o que acho importante para essa vivência. O que eu tenho a dizer sobre esse aqui? Aí ele fala do campeonato, que ele é Master 4 e tudo mais, mas o que eu tenho a dizer sobre isso aqui? Eu tenho a dizer o seguinte, eu sei que o professor do Sandro é um professor muito bom, no sentido de ensinar o Sandro a ter a consciência do que fazer. O Sandro, ele tem 47 treinos. Em 47 treinos, aqui na minha academia, o cara mal vai começar a rolar ainda. O cara tá começando a entrar na parte do rola. O Sandro já estava lutando numa competição. Ele é Master 4, o adversário dele também é Master 4, obviamente, né? Mas o que eu quero evidenciar aqui? Eu quero evidenciar que, apesar do Sandro ter só 47 treinos,
ele já tem uma noção muito clara do que ele quer fazer durante a luta. E isso é um ponto positivo que eu acho que todos vocês têm que buscar. O Sandro fala, eu tenho 47 treinos. O cara que fala 47 treinos, ele não está inventando um número. Ele falaria, eu tenho 3 meses de jiu-jitsu, eu tenho 5 meses de jiu-jitsu, eu tenho 6 meses de jiu-jitsu indo 2 vezes por semana. Ele não contaria os treinos. O Sandro saber a quantidade de treinos faz toda a diferença na hora dele lembrar as posições. Por quê? Porque se ele anota quantos treinos ele fez, provavelmente ele anota o que ele fez em cada treino. Então ele lembra de tudo que aconteceu lá no treino. Nessa seara, né, nesse caminho, nesse assunto, a organização do que você vai fazer com aquilo que você aprendeu é mais importante do que o que você aprendeu de verdade. Então você vai ter que, você aí que está me ouvindo, o que você pode pegar do Sandro aí nessa luta aqui? Eu falei da movimentação, falei da pegada, falei do ataque quando o cara tá quase ganhando ali a posição, mas o que você tem que pegar do Sandro não é todas as técnicas dele, toda a desenvoltura que ele tem. Eu quero que você pegue a organização do Sandro, de contar quantos treinos tem. Eu quero que você comece a partir de agora a anotar quantos treinos, o que você fez no treino 1, o que você fez no treino 2, o que você fez no treino 3. Eu não lembro todos os treinos que eu fiz, tudo bem. Anota o que você lembra do passado e começa a anotar a partir de hoje. A partir de hoje, começa a fazer sentido, tá bom? Então, mantenha uma organização, mantenha uma agenda do jiu-jitsu bem controladinha, que vai fazer a diferença na hora de você chegar lá na competição. Você vai saber exatamente o que você treinou, exatamente o que você não treinou, exatamente o que você é bom, exatamente o que você não é bom. Vai ficar atento com as posições que você acha que é ruim pra você. Se o cara chega na meia guarda, pra mim é péssimo. Então, vamos tentar não deixar o cara chegar na meia guarda. Se você não tem noção de que a meia guarda é ruim pra você, o cara vai enfiar a meia guarda, o cara vai te raspar, o cara vai amassar a sua cara e você não vai nem saber o que aconteceu, tá bom? Então mantenha uma agenda de jiu-jitsu, porque aí você vai aprender a trabalhar de uma maneira um pouco mais tranquilinha, beleza? Então é isso. A gente se vê na sexta-feira na live. Tamo junto.